Aleluia. Vamos então ler a palavra do Senhor. Diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos, na última terça, nós meditamos nesse texto, concentramos mais na parte dos versículos, do versículo 10, e versículo 11 e 12, onde nós falamos do que nós precisamos fazer contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto. Nós mostramos como ele usa um pouco da sua astutícia, como ele usa para enganar as pessoas, os crentes, como ele faz todo um cenário, uma narrativa para que a gente possa estar enganados. Mas nós vimos que nós podemos não ser enganados, porque nós estamos do lado da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E a verdade é a palavra de Deus. E esta verdade nos limpa, nos purifica e também nos liberta de todo engano, de toda mentira, de todo engano de Satanás, astúcias de Satanás. E nós observamos que nós, para isso, precisamos fortalecer-nos no Senhor. Fortalecer no Senhor é conhecer mais de Deus, é conhecer mais acerca do Senhor. Quando nós conhecemos mais de Deus, nós nos fortalecemos mais dele. E também precisamos fortalecer-nos na força do seu poder. Ou seja, a força do Senhor, a nossa força está na força do Senhor, que é a alegria do Senhor. Ou seja, nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Não é só conhecimento, é também comunhão com Ele. Conhecemos Ele e temos comunhão com Ele. Quando nós temos comunhão com Ele, percebemos que não conhecemos o suficiente, então buscamos conhecer mais. Aí, quanto mais conhecemos Ele, mais vimos a necessidade de termos mais comunhão com Ele. E nessa dinâmica vai acontecer o que o Senhor disse no profeta Oséias e também no profeta Oséias, dizendo que nós vamos crescer, continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos fazer estas coisas e nós vamos estar livres e podemos estar firmes na hora das astutas ciladas do diabo. Nesta noite eu quero falar com os irmãos, mostrar aos irmãos como é que o nosso adversário atua na nossa atmosfera, como é que ele usa a sua astutícia, como é que ele usa do seu engano, como é que ele organiza os seus exércitos e na verdade é a nossa verdadeira luta. Esta é a nossa verdadeira luta. Nós lutamos contra Satanás e seus anjos. O apóstolo vai dizer, porque não temos, versículo 12. Se você puder grifar isso aí, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Guarda bem isso. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. É bem verdade que nós, cada um de nós, somos carne e sangue. Nós somos criados corpo humano. E o corpo humano precisa de carne, precisa de sangue. E nós precisamos entender que a nossa luta não é nem contra nós, nem contra o nosso semelhante.
É isso que o apóstolo está falando. Eu não luto com as pessoas que estão do meu lado. Eu não luto contra as pessoas que estão ao meu redor. Eu não luto contra as organizações carnais que existem aqui neste lugar. Eu não luto contra o meu esposo. Eu não luto contra a minha esposa. Eu não luto contra os meus pais. Eu não luto contra os meus filhos. Eu nem luto contra os meus inimigos, aqueles que se levantam contra mim e dizem que são meus inimigos. Nós cristãos, nós que aceitamos a Jesus, precisamos entender que nós não podemos ter inimigos. O nosso único adversário é Satanás. Jesus falou: amem os seus inimigos, perdoe os seus inimigos. Pegando esse ensino que Paulo está falando, nossa luta não é contra carne nem sangue, porque nós não temos que trabalhar contra os nossos semelhantes, contra as pessoas que estão ao nosso lado. Mas pastor, o senhor falou aí que nós somos carne, nós somos sangue, e nós precisamos agir enquanto carne e sangue, é verdade, mas a nossa ação não pode ser uma ação tomada por conta de raiva, usando os frutos da carne, por conta de inveja, por conta de ciúmes, por conta de ira. Nós não podemos agir segundo esta nossa natureza. É isso que o apóstolo Paulo está falando também. Nós não lutamos contra a carne. Se não lutamos contra a carne, nós não podemos usar as armas da carne. Por isso que nós precisamos crescer, nós precisamos nos encher do Espírito, porque se nós não enchermos do Espírito, nós não vamos nos gerar o fruto do Espírito. E quem não gera o fruto do Espírito, acaba gerando os frutos da carne. Por isso que nós precisamos entender isso. Nossa luta não é contra a carne, contra o nosso eu, e nem contra as pessoas que estão ao meu redor. É bem verdade que eu preciso lutar contra mim para poder o Espírito Santo dominar a minha vida, mas eu não posso usar as armas da carne para vencer uma pessoa que está ao meu redor. Exemplo, nós estamos observando aí a nação afegã, o Afeganistão. Eles estão em guerra, e pode aparecer a organização nacional, a ONU, ela pode se organizar para tentar levar paz ao Afeganistão. Mas quais são as armas da carne? Quais são as armas do mundo? Para poder trazer paz, ele precisa gerar outra guerra. Ele precisa entrar com armamento pesado para poder gerar paz. Esse é o sistema mudando. Mas nos nossos relacionamentos, nós não precisamos usar de guerra para poder gerar paz. Nós já podemos desfrutar da paz, na fé de que Deus vai entrar com providência. E quando nós desfrutamos da paz de Cristo, o reino infernal da maldade não tem forças para poder gerar guerra nas outras pessoas. Então uma pessoa pode se levantar contra mim, eu precisar resistir contra ele, mas eu posso resistir com paz, com alegria, com amor. E por isso que quando isso acontece, vamos obedecer o que Jesus falou. Se alguém desferir um golpe contra o seu rosto, dê a outra face, porque quando você dar a outra face, você está declarando: eu estou em paz. Você é quem está em guerra, mas eu estou em paz. Se ele der a outra, pode ter a certeza, meu amado irmão, a justiça de Deus vai pesar, e é Deus quem vai cuidar dela. E quando nós observarmos Deus cuidando dela, nós vamos pedir a Deus misericórdia, porque o amor de Deus está em nossos corações, está no seu coração derramado. E quando o amor de Deus está derramado em nossos corações, nós entendemos que a nossa verdadeira guerra não é contra carne nem sangue. Nossa verdadeira guerra não é contra o nosso semelhante. Às vezes é complicado entender isso. É complicado perceber isso, porque o inimigo, ele é tão astuto, como eu disse na semana passada, que ele inverte as coisas. O alvo é Deus, e a gente coloca o alvo em nós. E outros não colocam o alvo em si, mas colocam o alvo no outro. Mas o alvo é sempre Deus. Você quer ver como o diabo é tão astuto?
que às vezes ele coloca o alvo nele mesmo. Qual é a ideia que nós temos de inferno? Qual é a ideia que nós temos do lugar onde as almas que não seguiram Jesus vão passar a eternidade? A ideia que nós temos é que as pessoas que chegarem lá vão ser recebidas por Satanás e seus anjos, e eles estarão governando o inferno e aterrorizando as pessoas. Não é verdade isso? Só que a Bíblia não diz que o inferno é assim. A Bíblia não diz que no inferno, estou falando de inferno, não estou falando do ambiente que ele está hoje governando, que eu vou explicar mais à frente. Estou falando do inferno. Quando ele for lançado com seus anjos no inferno, ele também vai sofrer juntamente com todos, porque Jesus falou: lá a besta, o bicho não morre, e haverá ranger de dentes. Ou seja, o diabo ele é tão astuto que até onde ele vai ser condenado, ele cria um cenário para nós de que ele vai governar lá e vai dominar. Não, vai dominar não. Vai sofrer tanto quanto aqueles que não serviram a Jesus. Mas fica tranquilo, você não vai seguir este caminho, porque você já aceitou Jesus. E quem aceita Jesus já não está mais no destino do inferno, está no caminho da salvação. E o caminho da salvação, o final, são as mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preciso adorar ao Senhor que me tirou deste caminho. Eu preciso adorar ao Senhor que me tirou do fogo, que me tirou do lago de enxofre. Eu preciso adorar ao Senhor que eu merecia estar lá, mas Ele me salvou. Mas agora posso ter a certeza que vou morar nas mansões celestiais. E na visão de João, as ruas são de ouro e cristal, os muros são de jaspe. Ali não há dor, ali não há choro, ali não há ranger de dente, ali só há alegria, porque Deus estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, esqueça, cara, a nossa vigilância precisa passar que meu adversário não é quem está próximo. É por isso que o Senhor conta a parábola do bom samaritano. Os judeus estavam em guerra com os samaritanos, e Jesus naquela passagem mostra: olha, não vai ter mais guerra com o próximo. A guerra agora é contra o nosso adversário maior, que é Satanás. Satanás não é Deus, ele é um anjo caído, e vai ter o destino da destruição. O destino da destruição não, o destino da angústia, do choro, do ranger de dentes. E ele só está esperando a condenação, que ele já foi condenado na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus não trouxe só salvação para mim e para você. Jesus não trouxe só a comunhão com Deus de volta aberta, sem precisar passar por sacerdotes. Jesus também trouxe a condenação eterna de Satanás. Jesus só está esperando os tempos, as pessoas se organizarem, os seres humanos voltarem-se para Ele. E quando os seres humanos voltarem-se para Ele, ao tempo certo, o Senhor vai colocar o nosso adversário no destino final, que é o inferno. E nós podemos louvar ao Senhor por isso, porque Ele já foi condenado, Ele já teve a oportunidade, não aceitou. E nós podemos louvar que o nosso adversário não vai mais ter força contra nós quando isto acontecer. Se minha luta não é contra o meu irmão que está do lado, olha para o seu irmão aí, olha para a sua irmã aí que está do seu lado, você não briga contra ela. Às vezes no nosso relacionamento ser humano, ser humano, né? Pode estar cheio do Espírito Santo, irmãos, mas é ser humano ainda. Aí às vezes pode falar uma coisa que não deveria, pode pisar aonde não deveria pisar, pode ter ali uma rusgazinha, mas quando nós entendemos, nós estamos maduros nisso, que nós não lutamos contra as pessoas que estão ao nosso lado, nós entendemos que nós precisamos estar mais unidos. Eu vou te mostrar que Paulo e Barnabé, melhor dizendo, foram chamados por Deus, eram irmãos em Cristo, eram amigos. Barnabé protegeu Paulo de ser morto. Barnabé meio que discipulou Paulo juntamente com Jesus, o próprio Jesus. E Barnabé foi comissionado juntamente com Paulo para pregar o evangelho às nações gentílicas.
E eles estão pregando e chega um momento que eles entram em atrito. Eles entram em briga, seres humanos. Estavam cheios do Espírito Santo, mas seres humanos entram em atritos, às vezes não concordam com o outro. E acabaram se dividindo. Só que uma coisa que poderia ser o mal da igreja, acabou sendo a bênção da igreja. Porque antes era só uma equipe missionária. Depois viraram 2 equipes missionárias. E depois, mais à frente, a história vai mostrar que essas 2 equipes missionárias se uniram. E por isso nós estamos aqui em Portugal, tendo esta oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Só para mostrar que o nosso adversário não é o nosso irmão, não são os nossos semelhantes. Se não é ele o meu adversário, quem é meu adversário? Aí Paulo vai dizer: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É nessa luta que nós precisamos ter atenção. Porque nós vamos observar, meus amados irmãos, que nós vamos ser incentivados, motivados a brigar ao tempo todo. Você está lá na sua casa cantando louvores, aí alguém fala para você cantar mais baixo ou parar de cantar. Aí qual é a nossa motivação? Ah, filho de Belial. Tem uns que ainda vai para agressão e canta mais alto. Só que nós precisamos entender, não é ele. Às vezes nem é Satanás usando ele. É só a pessoa que se incomodou. Mas se a gente não ter atenção que eu não brigo com ele, não importa se é Satanás ou não Satanás que está usando ele. Importa que eu não vou brigar contra ele. E como é que Satanás se organiza para lutar contra nós? Como é que o nosso adversário, o arqui-adversário da humanidade, e principalmente dos cristãos, se organiza para que os seres humanos, para que os crentes não estejam atentos à voz de Deus? Deus manda a palavra, as pessoas ouvem, mas não conseguem manter a palavra em seus corações. As pessoas oram, mas não conseguem alcançar as mansões celestiais, as suas orações. Por quê? Porque tem uma estrutura satânica criada para que nós possamos ser nos derrotados. Como é que ele faz isso? Nós vamos observar que Satanás ele pega um pouco do modelo das mansões celestiais. É bem verdade que para Deus todos nós somos iguais. Todos os seres humanos são iguais. Mas para Deus, aqueles que se consagram mais, recebem mais comissionamentos, recebem mais chamadas, recebem mais trabalhos, recebem mais atividades. É usado mais, uma linguagem mais calorosa. Deus usa mais aqueles que se aproximam mais dele. E todos nós gostamos de ser usados por Deus. E Deus sempre trabalhou com organização e decência. Deus sempre trabalhou nas suas estruturas. Nós vamos observar na Bíblia, os anjos, eles são organizados por hierarquias. E estas hierarquias são respeitadas, até pelos demônios. Os anjos respeitam as hierarquias, até as hierarquias comandadas da terra pelos demônios. A palavra de Deus vai dizer, em Judas vai dizer que o anjo está escondendo o corpo de Moisés para que o povo não pegasse o corpo de Moisés e criasse um meio de idolatria. Então ele está escondendo e Satanás está lutando. E o anjo respeita e diz, não usa. Ele tinha poder, ele tinha autoridade para guerrear e vencer o demônio, o Satanás que estava atrapalhando ele. Mas ele usa o nome de Deus. Ele usa o nome de Deus. Ele usa a autoridade de Deus, porque ele respeita as hierarquias criadas por Deus. E Deus criou uma certa hierarquia nos anjos, e Satanás, que era anjo, ele meio que copia estas hierarquias. E como é que ele faz? Ele cria em cada cidade, em cada país, primeira coisa, uma estrutura de principado. Estrutura de principado, ele parece um pouco com a de reinado, só que não é reinado. Por quê? Porque não vai ter um rei ali soberano. Vai ter um príncipe que terá total autonomia, um demônio muito perigoso, muito poderoso.
ele vai ter ali total autonomia, mas ele tem que responder a Satanás. Ele tem que responder a Beelzebu. Seja como você chama lá o nome do demônio, do diabo, que antes era Lúcifer. Quando ele se rebelou e ele conseguiu levar uma parte dos anjos com ele. Nessa parte dos anjos, ele pegou anjos poderosos, anjos que tinham autoridades, e ele foi organizando estas autoridades. Então ele cria um sistema chamado principado. Então nesse principado tem lá um príncipe, e neste príncipe ele tem lá toda uma estrutura de hierarquia, até chegar em todos os demônios que atuam na terra. E esta estrutura, Paulo vai dizer que está nas mansões celestiais, nas regiões celestiais, melhor dizendo, na mansão não, nas regiões celestiais. Paulo está usando aqui as regiões celestiais, o céu atmosférico. Essa região, quando a gente olha para cima, é essa região que o nosso adversário está organizando os seus principados. Ele cria fortalezas. Só que para isso acontecer, ele precisa da permissão dos seres humanos, porque Deus deu aos seres humanos a terra. A terra foi criada nessa estrutura que nós temos para os seres humanos. O ser humano caiu e pecou, acabou entregando o senhorio da terra para Satanás. Só que a palavra de Deus diz que o adversário encontra resistência. E sabe onde ele encontra resistência? Em mim e em você. Quando adora a Jesus, quando dobra os seus joelhos para orar, quando congrega, quando se junta para meditar na palavra de Deus, quando lembra de Deus, quando prega o evangelho, isto é uma barreira, isto é uma luta que nós travamos contra Satanás. Então ele vai criando toda uma estrutura de principado, vai colocando lá príncipes e príncipes auxiliares. Ele coloca um príncipe geral da cidade, vamos dizer de Lorient, vários príncipes, e esses príncipes vai comandando uma série de demônios, organizando lá. E cada príncipes auxiliares tem funções. Tem uns que têm a missão de fazer as pessoas ficarem irritadas. Tem uns que têm a missão de provocar acidentes. Eu sei que muitos acidentes é distração humana, mas essa distração humana foi criada por quem? Porque pessoas que estão tão corretas, tão certas, uma hora de uma distração, perde tudo. Então tem demônios que criam isso. Tem demônios que são especializados só para destruir casamentos. Tem demônios criados só para distorcer as verdades. São aqueles que atuam na influência da cultura. Ô irmão, lá no Brasil tinha um filósofo que dizia: muito em breve, o que é certo vai ser errado, e o que é errado vai ser certo. Já estamos nisso, irmãos. E como é que ele consegue isso? Ele vai se estruturando e vai influenciando as pessoas com pensamentos, com sentimentos, com desejos carnais. Os seres humanos têm os seus desejos carnais, sua inclinação para o mal, sua inclinação para a carne. Ele vai potencializando esses desejos, e nessa potencialização os seres humanos começam a ter a consciência. Então ele vai trabalhando pensamentos, estruturas diabólicas de pensar, para poder a pessoa cauterizar a sua própria mente e a sua consciência adormecer. Porque quantas vezes você pega para uma pessoa, fala com uma pessoa, e a pessoa sabe que é errado e continua errando? A consciência às vezes já está cauterizada. Ele já não tem mais força para lutar contra a sua própria natureza. Satanás, ele trabalha assim. Então ele cria essa ordem de principados. Por isso que fala contra as potestades e os príncipes das trevas deste século. As potestades, aqueles seres que têm poderes para movimentar as coisas. Eles dominam o vento, dominam ar, dominam a água, vai dominando estas coisas, e também vai dominando, vai criando poderes para que as pessoas fiquem assustadas. Quando as pessoas ficam assustadas, eles têm a atenção delas, e com a atenção delas acaba aprisionando as pessoas. E os príncipes, eles trabalham mais na questão da influência.
A influência, ela é terrível. Porque a influência, meus amados, um endemoniado, a gente levanta a mão, coloca a mão sobre ela, um endemoniado, expulsa. E ele tem que sair. Se a pessoa se mantiver na presença do Senhor, não volta nunca mais. Infelizmente tem pessoas que recebem libertação e voltam para o mal. Mas levantou a mão, expulsou, o demônio tem que sair, ele tem que ir, sai. Só que a influência, ela é mais perigosa, porque a influência não sai com sangue com repreensão. A influência sai com o estudo da palavra de Deus. A influência do mal só sai com a meditação da palavra de Deus. Porque a gente vê tantas pessoas pregando com tantos absurdos nesta momento? Porque eles não querem mais ler a palavra de Deus. Eles querem que rasguem a Bíblia. Eles querem que destruam a Bíblia. Mas graças a Deus que a palavra de Deus não será destruída. E tudo que está aqui vai se cumprir. Nem um tio será omisso até o dia do juízo final. É por isso que Paulo vai dizer, relembrando terça-feira passada: fortalecei-vos no Senhor, porque quanto mais a gente se fortalece no Senhor, mais a gente conhece a Deus. Quanto mais a gente se alegra no Senhor, mais a gente tem comunhão com Deus, e as astutas ciladas do diabo ficam mais visíveis para nós. Quanto mais a gente se consagra, já percebeu que você tem uma vida normal cristã? Aí você ouve a palavra de Deus e não, vou tomar uma decisão. Eu vou orar mais e vou jejuar mais. Vou congregar mais. Você toma a decisão, está firme e faz. Você já pensou que no início você fica mais nervoso? Você já pensou que quanto mais você, quando você começa, na verdade, você vai avançando, mais você vai se irritando? E aí o que é que Satanás faz? Através dessa estrutura aqui que ele criou, de principados e potestades, ele não quer que você permaneça nessa decisão. Então ele vai atiçando o nosso próprio eu. Nós somos nervosos, nós somos agoniados, até dentro da igreja. A gente fica nervoso quando as coisas não estão no lugar. A gente reage às vezes com nervosismo. Por quê? Porque nós somos nervosos. Uns dominam o nervoso, outros matam o nervoso, aí fica calminho. Mas em geral, naturalmente, nós somos nervosos, e ele fica atiçando. Aí nós estamos nos consagrando, nós estamos criando uma guerra contra nós mesmos, a guerra contra a carne, a guerra contra o nosso eu, os nossos desejos. Você, o Espírito está falando, não, leia a Bíblia, não, jejum, ore, vai congregar, não fique sem perder a presença do Senhor. Mas a nossa carne fica lutando. Então ele vai potencializando as coisas. Então ele vai criando cenários ao redor. Isso é forte. Ele vai criando cenários ao redor para que aquilo que nós estamos lutando dentro de nós mesmos pareça a realidade no exterior. O diabo, ele é astuto, irmãos. E ele cria esse principado, essa estrutura de principado. Se os irmãos observarem, são poucas as nações que têm esse regime governamental. Principado de Mônaco, principado que na verdade é ducado, mas também é a mesma estrutura de principado de Luxemburgo. Não são nações que têm um rei. Eles são independentes, eles têm até uma certa autonomia, mas precisam responder a um outro rei, a uma outra autoridade. Ele cria essa estrutura para poder criar o caos. E aí ele cria o caos, mas depois ele cria uma falsa paz. As pessoas, quando começam a pecar, eles percebem, a consciência vai dizer, não pode. Mas aí cauteriza, ele cria uma falsa paz. E quando você luta contra o diabo, luta contra o inimigo, luta contra esse sistema, luta contra os príncipes, contra as potestades, ele vai reagindo. Aí por isso que a gente fica nervoso, porque a gente está em luta. Em luta você precisa estar atento. É por isso que é preciso fazer uma coisa que eu sempre aprendi. A gente precisa aprender a respirar. Você já pensou que as melhores respostas que você já teve, você teve 15, 20, 30 segundos depois de ter dado a sua pior resposta?
É preciso respirar, irmãos. A respiração faz parte. Foi através da respiração que recebemos o Espírito. Deus mandou o Espírito através do nariz. Nós precisamos respirar para dominar o nosso próprio eu. Então é um exercício que nós precisamos fazer. Os atletas usam para poder ganhar competições, e o crente precisa fazer para poder dominar a sua própria vida. Respirar. Porque quando as pessoas ensaiam bonito, cantam, aí ensaio, aí chega aqui, a igreja cheia, todo mundo adorando, as pernas tremem, a unção também chega, aí atropela tudo, não segue, porque não chegou aqui e respirou. Porque as pessoas estão cheias de Deus, cheias da presença do Senhor, mas numa reação, porque o diabo cria situações, aí nessa a gente fica nervoso e reage, porque não respirou, não pediu misericórdia, não pediu o domínio do Espírito Santo. Então já vai aprendendo, respira, deixa tempo, não precisa responder na hora não. Jesus teve uma mulher que estava pronta, prestes de ser apedrejada, mas ele não teve pressa. Ele respirou e deixou o povo lá respirando. Quando o pessoal ficou meio que sem vergonha, o que esse cara vai falar? Aí Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus fez isso? Porque agora Jesus tem a total atenção deles. Até aquele momento que eles chegaram, Jesus não tinha total atenção deles. Era o inimigo que estava governando eles, estavam dominados pela ação infernal. Aí Jesus fica lá esperando. Experimenta, irmãos. Não dá resposta logo. Se a pessoa que está cobrando a resposta imediatamente, não vai ficar com vergonha e vai desarmar-se. O nosso adversário, ele cria um sistema chamado principado. Ele tem seus príncipes e seus líderes de poderes, que agem com poderes. Eles fazem coisas a olho humano incríveis. E eles ainda têm as hostes espirituais da maldade. Hostes é multidão. É um exército de demônios. A nossa luta de verdade não é contra o nosso semelhante. Não é eu contra o obreiro Caio e vice-versa. Não é contra ninguém. Por mais que a pessoa se levanta, ele não é o alvo da minha guerra. Às vezes eu preciso me defender, às vezes eu preciso reagir, mas eu preciso reagir no amor e no temor do Senhor. E quando eu ajo assim, eu estou agindo assim porque eu entendo que o meu adversário, na verdade, é o sistema que foi criado pelo mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, porque o sistema já está obedecendo todo o principado de Satanás. A palavra de Deus vai mostrar em Daniel que o profeta, ele vai orar pedindo resposta ao Senhor. E o Senhor mandou a resposta no mesmo dia. Mas o anjo que veio trazendo a resposta encontrou um empecilho. Aí muita gente vai perguntar: mas que anjo fraco é esse que não pôde lutar contra os príncipes da Pérsia? Que anjo fraco é esse que não conseguiu lutar e vencer e superar, precisou receber reforço? Não era anjo fraco coisa nenhuma. Lembra das hierarquias? Lembra das hierarquias? Os anjos respeitam as hierarquias. E o anjo que trouxe a mensagem era anjo mensageiro. Ele até teve uma luta ali para poder passar, mas aí o Senhor também é Deus governando tudo. Deus está olhando tudo, não é o tempo. Na hora certa Deus mandou o anjo guerreiro para poder dominar o príncipe da Pérsia, o príncipe que estava governando a Medopérsia. Os medopérsios estava governando, estava influenciando, estava dominando eles. O príncipe não queria que uma resposta de um anjo, que era um anjo que não era da Pérsia, era o anjo de Israel, para trazer uma mensagem para Daniel. Mas nós temos que ter a certeza, temos que ter essa consciência. Por que eu estou falando isso e tentando criar um cenário aqui para os irmãos verem, enxergarem isso? Porque o inimigo, ele cria toda uma estratégia para tirar a nossa paz. E se ele só chegasse com cara feia aqui e resolvesse o problema, estava tudo tranquilo. Mas ele sabe que a gente não tem medo dele.
Ele sabe que nós temos o poder do nome do Senhor Jesus. Então ele usa de astutícia. Ele usa de astutas ciladas. E nessas astutas ciladas ele não usa ele exatamente. Ele vai influenciando pessoas, ou potencializando a nossa natureza contra nós mesmos. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que entender isso, que nosso adversário, ele está bem organizado, ele está bem estruturado, ele está bastante armado, ele tem munição, ele não dorme, ele não para nada, ele está preparado. Pedro vai dizer: temos que vigiar e orar, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E quando ele traga, o prejuízo é muito grande. Mas aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, pode ficar tranquilo, porque se Satanás criou uma potestade, ou criou um principado com potestades, com príncipes da maldade, e uma legião de demônios contra nós, o Senhor não criou um principado, Deus criou um reinado, para reinarmos nesta terra, e dominarmos este lugar. Ele tem um principado, mas o principado dele não é maior e nem mais forte do que o reinado de Deus. Satanás, Lúcifer, não teve coragem de criar reinados e ele ter rebeliões contra ele. Então ele criou principados. Tem que dar conta, prestar conta a ele no final. Mas graças a Deus que quando o príncipe de Lorient for prestar contas a Satanás, vai ter que estar registrado: não conseguimos controlar um povo que está na rua, bombarda, né, com o endereço aqui da cidade, daqui da igreja. Não conseguiu dominar um crente que está à defesa, que está no seu trabalho, que está na sua casa. Nós infernizamos ele, nós procuramos pessoas para irritar eles, nós procuramos situações para dominar eles, mas ele não foi vencido, porque ele está na presença afirmada de Deus, porque ele não está preocupado com o principado, mas ele está preocupado com o reinado, com o reino de Deus aqui na terra. Jesus disse: o reino de Deus está próximo, está perto. E o reino de Deus foi implementado quando ele venceu tudo na cruz do Calvário. E foi inaugurado quando ele derramou o Espírito Santo para a sua igreja. O reino de Deus não é comida, não é bebida, por isso que nós não lutamos com carne. O reino de Deus é gozo, paz e alegria. Então vocês vejam, meus amados irmãos, que o diabo está tentando nos atacar de alguma forma. Porque o que ele quer é que a gente não tenha comunhão com Deus. O que ele quer? Ele não conseguiu impedir que Deus rasgasse o véu de alto a baixo. Então ele quer impedir que a gente acesse o lugar santo dos santos. Mas maior é o que está conosco do que está com ele, porque nós estamos amparados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha o que Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 15: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É Jesus que está conosco, é o Rei dos Reis que está conosco. Os príncipes deste mundo, os príncipes da maldade, as potestades da maldade precisam se render ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, nosso Senhor. Em Apocalipse também está escrito, capítulo 19, versículo 16: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! O mundo, o diabo criou o seu principado, elegeu os seus príncipes, elegeu os seus generais poderosos, arregimentou os seus exércitos infernais, mas nós estamos protegidos por um reinado, por um rei que manda em tudo e em todos. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi chegado, assunto aos céus, e lá ele recebeu
todos os poderes das suas mãos. Oh, meus amados irmãos, aqui na igreja precisamos responder à autoridade levantada por Deus. Nós, como cidadãos, precisamos responder às autoridades políticas, policiais, judiciais, econômicas. Nós precisamos atender todas essas autoridades. Estas autoridades precisam responder às autoridades nacionais, continentais, mas temos a certeza que o nosso Deus não responde a autoridade nenhuma. Todos precisam responder a Ele. Por isso Ele pode atravessar, por isso Ele pode mudar, por isso Ele pode fazer, por isso Ele pode todas as coisas. Ele é Rei e Senhor de todas as coisas. Se alguém ficou assustado com a estrutura de Satanás contra nós, fique tranquilo. Se você receber o entendimento que você precisa crescer no conhecimento de Deus, se alegrar com ter comunhão com Deus e pegar as armaduras de Deus, que é o tema da nossa próxima estudo, você vai estar no reinado. Ele vai se levantar, mas você está bem armado, está bem protegido, está bem guardado. E quando as suas forças não forem suficientes, você ainda tem o anjo que acampa ao seu redor. Ele está ao teu redor, mas o anjo está ao redor. E se ainda for insuficiente, ele ainda tem o Espírito Santo, o próprio Deus, dentro de você. E se ainda você achar que não é suficiente, porque é suficiente, o Jesus a que nós servimos não brama como leão. Ele é o próprio leão da tribo de Judá. Ele criou a sua estrutura na igreja. É por isso que nós na igreja, irmãos, enquanto membros de uma comunidade cristã, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar firmes na presença de Deus, na casa de Deus, para que nós possamos ver o reino de Deus crescer e o principado de Satanás perder. Porque nós fazendo isso, nós vamos ver milhões e milhares de almas se renderem ao Senhor. Quando nós entendemos que a nossa alegria, que o nosso prazer está em Deus, quando nós entendemos que nós dependemos de Deus, precisamos de Deus, e quando nós entendemos que as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que elas se levantem como nossas inimigas, quando nós entendemos que elas podem virar nossos melhores amigos. Eu posso lembrar de Paulo, inimigo de Deus, do povo de Deus, e depois virou um dos maiores pregadores do Evangelho, se não o maior pregador do Evangelho, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo da igreja contemporânea. Era inimigo. Quando nós entendemos isso, irmãos, a gente não vai querer matar ninguém, a gente não vai querer destruir ninguém. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter paciência, fruto do Espírito. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter longanimidade, fruto do Espírito. Quando nós entendemos isso, nós vamos observar que nós estamos na nossa guerra para vencer, onde há derrotas e vitórias, não é nesse mundo físico, é no mundo espiritual, é na esfera espiritual. Irmãos, eu queria que Deus mostrasse a vocês o que já me mostrou uma vez. Quando nós descansamos no Senhor, o que acontece no nosso ambiente, na região, nas regiões, nos céus, onde o inimigo está governando. Ele vai se emparelhando, ele vai construindo fortalezas, mas quanto mais a gente descansa no Senhor, quanto mais a gente se alegra no Senhor, quanto mais a gente não liga para a nossa própria reputação, nem contra a nosso próprio corpo, quanto mais a gente se preocupa com o reino de Deus, mais o reino de Satanás vai se afastando. É aquilo que Paulo vai dizer: resistir ao diabo e ele vai fugindo de vós. Quanto mais você resiste, ele te inferniza, ele te perturba, usa os seus exércitos, usa toda a sua estrutura de principados dessa terra contra você, mas você resiste da presença do Senhor, cantando louvores ao Senhor, adorando ao Senhor, falando do nome do Senhor. Quanto mais você resiste, mais ele vai fugindo. Quanto mais ele vai fugindo, mais vidas são libertas, mais pessoas estão propensas para ouvir o Evangelho, mais pessoas vão sendo alcançadas, e assim o reino de Deus vai crescendo de glória em glória. Aleluia. Ele nos faz reinar com ele. Satanás, ele criou uma estrutura de principado,
Ele criou um principado em Lorient, um principado em Portugal. E aí todas as cidades respondem ao príncipe geral de Portugal. Ele criou o principado do continente europeu. Sim, não podemos omitir essa verdade não. E aí todos os príncipes de cada país respondem a ele e vai nessa hierarquia aí. E outra, ele copiou dos céus, viu? E ele vai criando essa hierarquia. Só que ele não dá muita coisa aos seus não, principalmente os da terra. Porque tem pessoas que aceitam o domínio de Satanás. Tem pessoas que aceitam servir a Satanás. Só que Satanás não dá nada, porque não tem nada. Ele tem um principado lá, mas que é só por um tempo. Vai ser tomado, vai ser destruído, ele vai ser lançado no lago de enxofre. Mas o que é que o Senhor Jesus fez? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Ele fez eu e você reinar com Ele. Olha o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Nós participamos da realeza. Nós somos uma multidão ou multidões de reis, sacerdotes reais para o Senhor. Deus deu o seu reinado para nós, para que nós possamos reinar com Ele. Em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10 diz: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, homens de toda língua, homens de todo povo, homens de toda nação. Vamos traduzir isso mais para nossa atualidade. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres da DEF em Lorient, da DEF de todas as línguas, sejam portugueses ou brasileiros, sejam asiáticos ou africanos, todos este povo, e nos fizestes reis e sacerdotes, e nós reinaremos com Ele sobre a terra. Deus fez com que o seu reinado fosse passado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adorado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não merecíamos nada, merecíamos a condenação de Satanás, merecíamos o destino de Satanás, mas o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos abraçou, o amor de Deus nos perdoou, o amor de Deus nos libertou das garras de Satanás, o amor de Deus nos tirou do lago de enxofre, nos tirou de um lamaçal do pecado. O amor de Deus nos deu vida e vida com abundância. O amor de Deus nos faz governar com Ele neste mundo até que Ele volte. Você pode adorar ao Senhor. Esta é a sua posição, meu amado irmão. Esta é a sua verdadeira guerra. Você é sacerdote real, você faz parte da realeza, você não é um coitadinho, você não é para pequena força contra Satanás, você é valente de Deus, você é guerreiro de Jeová, você está armado até os dentes por Todo-Poderoso. Pode vir como vier, com a força que vier, mas nós vamos resistir, e Ele é quem vai fugir, e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja Deus. Você pode ficar em pé nesta hora.